Amém, amém. Facebook já está conectado. O YouTube conectado, o Instagram, amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém. Pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, pessoal do Meet, a Maria, o Daniel, o Reginaldo, né? O pessoal que vai acompanhar aí a aula pelos grupos de WhatsApp, tá bom? Amém, glória a Deus. Hoje a gente vai avançar um pouquinho na história, tá, gente? Então, amém, glória a Deus. Vamos lembrar um pouquinho o que está acontecendo? Antes de eu fazer a oração, eu vou lembrar vocês aí o que está acontecendo, em que momento da história de Judá a gente tá, né? Pra gente entender o que vai acontecer aqui, tá bom? Então a gente lembra, tá? Eu vou voltar um pouquinho até o ano 612 a.C. pra gente fazer um apanhado legal aí do que a gente vem estudando, tá? A gente lembra que até o ano 612 a.C., o império era o assírio, né? Então a Assíria era que mandava em tudo ali. No ano 600, um pouco antes do ano 612 a.C., né, os caldeus vêm e tomam a Babilônia da Assíria, tá? Então os caldeus vêm e tomam a Babilônia da Assíria e então os caldeus começam a se voltar contra a Assíria e começam a crescer e se expandir ali, tá? Dentro desse contexto, no ano 612 a.C., a Babilônia destrói Nínive. E Nínive era a capital da Assíria. E isso é uma grande vitória babilônica, tá? Então isso muda o cenário em que a Babilônia era vista, tá? Então a Babilônia começa a ser vista como uma grande potência, como alguém que pode destruir a Assíria, tá? Dentro desse contexto, a Babilônia começa a se insurgir contra a Assíria, e então o Egito, ele consegue, né, se libertar da Assíria também, porque o Egito havia sido dominado pela Assíria. O Egito consegue sair ali da Assíria também, e aproveitando esse momento de fragilidade da Assíria, o Egito também se insurge ali, tá? Querendo dominar o território que era da Síria. E ele começa a conquistar. Então o Egito começa a conquistar ali parte da Síria com S, tá? Parte da Síria ali com S. O Egito conquista ali a Filístia, né? Domina a Filístia. O Egito conquista ali, né? Parte da Finícia ali, né? Também ele acaba conquistando, tá? Então o Egito vai conquistando alguns territórios que eram assírios, porque a Assíria está preocupada agora com a Babilônia. Então a Assíria fica preocupada com a Babilônia, o Egito aproveita essa oportunidade e começa a tomar terras da Assíria, tá? Dentro desse contexto, o que acontece? No ano 609 a.C., a Babilônia está vencendo a Assíria. E a Assíria vai ser destruída. Quando o Egito percebe isso, o Egito fala, não, eu não quero que a Assíria seja destruída, porque eu prefiro a Assíria viva do que a Babilônia. Então eu prefiro que a Babilônia seja destruída, porque a Babilônia me dá mais medo do que a Assíria. Porque da Assíria eu já venci uma vez, né? Eu já me libertei uma vez. Agora a Babilônia eu temo mais. Então eu prefiro que a Assíria sobreviva e que a Babilônia caia. Diante disso, o faraó Neco, que era o faraó ali na época, no ano 609 a.C., vai subir para Carquemes. A gente lembra que estava tendo uma guerra ali travada na cidade de Carquemes, ali na Mesopotâmia, onde a Babilônia estava lutando contra a Assíria e a Babilônia estava vencendo. Diante disso, o Egito sobe para ajudar a Assíria, para destruir a Babilônia, tá? Então a gente lembra, a gente estudou isso, quando o Egito vai subir para ajudar ali a Assíria a vencer a Babilônia, Judá sai. A gente lembra que na época quem era rei de Judá? Josias, que era o rei que a Bíblia diz que foi um rei que merece atenção depois de Davi, né? Então, depois de Davi, ele foi o melhor rei que houve ali. E Ezequias também foi um bom rei, né? São os únicos reis que são ali mencionados chegando perto do nível de Davi. E Josias era um. Tá? Então a gente lembra que Josias, Deus até prometeu que nenhum mal aconteceria no tempo de Josias com relação ao castigo que Deus daria sobre Judá com relação ao cativeiro babilônico. E realmente Deus cumpriu isso, não aconteceu na época de Josias, a gente lembra. Então, o Egito sobe para ir lutar contra a Babilônia e ajudar a Assíria. Josias sai. Josias vê Faraó Neco subindo com o exército egípcio para ir lutar ali contra a Babilônia, a favor da Síria, e Faraó Neco não quer
que o Egito vai ajudar a Síria. Josias, né? Não quer que Faraó Neco suba e ajude a Síria. Josias quer que a Síria seja destruída. Então, o que Josias faz? Josias sai com seu exército de Judá e enfrenta o Faraó Neco. Então, a gente estudou isso, né, no ano 609 a.C., quando o Judá sai com seu exército, o Faraó Neco fala: ô Josias, meu negócio não é contigo, meu negócio é com a Babilônia. Eu tô subindo para ajudar a Síria. Não te mete no meio, porque senão vai sobrar para você. Ninguém tá mandando você se meter nisso. Eu não tenho nada com você, eu não vou mexer em Judá. Fica aí tranquilo, meu negócio não é contigo. Então, Josias não dá trela para o que Faraó Neco está falando. Então, Faraó Neco fala algo muito importante. Faraó Neco fala assim: foi o teu próprio Deus que me mandou lá ajudar a Síria. Então, não te envolve, porque você vai estar indo contra o teu próprio Deus. E isso vai ser contra você. E, não ouvindo isso, a Bíblia diz, né, que Josias saiu para guerrear contra o Faraó Neco. E Josias morre. Então, na guerra ali contra o Egito, Josias morre, Judá perde e Faraó Neco toma Judá por vassalo, tá? Então, Faraó Neco sobe, ajuda a Síria não cai neste momento, porque o Egito conseguiu ir lá ajudar a Síria, a Babilônia ali, eles recuaram, né? Não houve nenhuma derrota ali, nenhuma destruição, mas o Egito dominou Judá. Então, a partir do ano 609 a.C., Judá passou a ser vassala do Egito, tá? Então, depois da morte de Josias, a gente viu que o filho dele, Jeoacás, começou a reinar, mas o filho dele, Jeoacás, reinou pouquíssimo tempo, reinou só 3 meses, a gente lembra, tá? Então, o faraó Neco não gostou de Jeoacás, não gostou do domínio de Jeoacás sobre Judá, porque parece que Jeoacás não concordava com a vassalagem, né? Parece que Jeoacás não queria pagar o tributo e não queria obedecer Faraó Neco. Então, o que Faraó Neco faz? Vai lá na terra de Judá, prende Jeoacás, leva Jeoacás prisioneiro lá para o Egito e lá ele fica até a morte dele, a gente lembra, tá? Dentro desse contexto, o que Faraó Neco faz? Faraó Neco levanta um filho de Josias que seja confiável para o Egito, que vai fazer tudo que Faraó Neco quer que ele faça. Então, é levantado Eliaquim, né? Então, a gente lembra que o nome dele era Eliaquim. Mas, para mostrar o poder sobre Judá, o que Faraó Neco faz? Muda o nome do rei de Judá, né? Então, uma demonstração muito óbvia de poder sobre Judá é que o faraó chegou até a trocar o nome do rei, né? Então, isso era uma demonstração absoluta de poder. Então, Faraó Neco muda o nome de Eliaquim para Jeoaquim, tá? Então, Jeoaquim começa a reinar em Judá, a gente lembra, 3 meses depois da morte do pai dele, Josias. E Jeoaquim era um puxa-saco do Egito. Então, a gente lembra que Jeoaquim, ele mudava muito de lado, tá? Então, tem um tempo em que ele fica puxa-saco do Egito, tem um tempo que ele fica puxa-saco da Babilônia, aí ele acha que o Egito vai voltar a ficar bom e ele fica puxa-saco do Egito de novo. Ele era muito assim, tá? E então, ele fica puxa-saco do Egito ali do ano 609 a.C. em diante, né? E nisso, tá? O reino de Judá serve o Egito até o ano 605. Então, do ano 609 a.C. até o ano 605 a.C., Judá entrega todo ano tributo para o Egito ali, porque ele está, né? Ele é vassalo do Egito, tá? Mas no ano 605 a.C., um evento histórico muito importante acontece, que a gente já viu, que é a Guerra de Carquemes, a outra guerra em Carquemes, tá? E essa guerra leva à destruição da Síria. Então, no ano 605 a.C., Babilônia vai de novo lutar contra a Síria, porque ela quer pegar todo o território dominado pela Assíria. E a Síria está perdendo. Diante desse momento em que a Síria está perdendo, o Egito é chamado para ajudar a Síria. E o faraó Neco sobe e vai lá ajudar a Síria, tá? A gente lembra que Judá, a essa altura do campeonato, já é vassalo do Egito. Então, o faraó Neco sobe e vai ajudar a Síria, mas os dois perdem, tá? Então, a gente lembra que Nabucodonosor vence. A Babilônia vence,
da batalha contra duas nações poderosas. Então, Nabucodonosor vence da Assíria e vence do Egito. E isso era algo, gente, de se sentir, era algo extraordinário de se acontecer. Eram duas potências da época, né? É o que eu vinha falando nesse período, né? O Egito, se havia alguém que podia virar um novo império ali, era o Egito. Então era uma potência muito grande. O Egito e Babilônia ali eram. Você podia apostar suas fichas ali que viraria um império, porque eles tinham poder para isso. Caramba, ele venceu a Assíria, que era o império da época, e venceu o Egito, que era aquele que podia virar o império da época. Então, que eram dominadas pelo Egito. E uma dessas terras era Judá. Né? Então, Judá, a gente lembra que Judá era vassalo do Egito. Então, no ano 605 a.C., né, a gente lembra que houve aquela batalha lá em Carquemes, que a Assíria perdeu, foi destruída, e neste momento o Egito estava perdendo, o Egito foge, né? Nas crônicas babilônicas diz que os babilônicos ali seguiram o Egito até Ramate ali, né? E então o Egito foi embora e fugiu. E a Babilônia, então, começou a invadir as nações que eram dominadas pelo Egito, as nações que eram dominadas pela Assíria, e começou a entrar e falar, ó, agora vocês pertencem a mim. Eu venci a nação que dominava sobre vocês, então agora vocês têm que pagar tributo para mim. Não é mais para o Egito, não é mais para a Síria, é para mim. Né? E isso ele fez lá em Judá. A gente lembra que quando ele entrava, ele não entrava assim, tinha cidades que resistiam, né? Então ele fazia um cerco e falava, ou você se rende, eu entro aí e não mato ninguém, eu entro aí pacificamente, ou você resiste e você vai ser destruído. Então isso aconteceu com Judá. Então a gente lembra que no ano 605 a.C., né, a gente lembra que Jeoaquim reinou do ano 609 a.C. até o ano 605 a.C. Então no ano 605 a.C., Nabucodonosor, né, vai com o exército da Babilônia ali e ele cerca Judá. Então quando ele cerca ali Judá, ele cerca Jerusalém ali, ele fala para o rei, ou você se rende, ou eu vou destruir tudo. Eu vou entrar e destruir tudo. Então a gente lembra que Jeoaquim se rende, tá? Então Jeoaquim abre os portões, deixa Nabucodonosor entrar e se rende e concorda em ser dominado pela Babilônia. Então Nabucodonosor entra em Judá e Nabucodonosor, então, a gente lembra que ele manda o chefe dos eunucos passar ali e coletar todos os sábios, jovens sábios ali, que é onde Daniel foi levado, a gente lembra, tá? Então, dentro desse contexto, a gente lembra também que Nabucodonosor manda entrar ali no templo e pegar alguns utensílios do templo para ele levar lá para a sala do templo dos deuses dele, como espólio de vitória, né? Como demonstração de vitória sobre o Deus de Judá. Isso era muito comum, a gente lembra, né? Então, dentro desse contexto, a gente lembra que as crônicas babilônicas dizem que no ano 605, Nabucodonosor, ele fincou bandeira. Então, no ano 605, ele foi entrando nas terras que eram da Assíria e nas terras que eram da Babilônia, e ele começou a fincar bandeira nessas terras e falar, agora vocês são meus. Certo? E as crônicas babilônicas dizem que no ano 604, né, no ano seguinte, no ano 604 a.C., ele passou recolhendo os tributos dessas nações, tá bom? Então, no ano 604 a.C., ele recolheu o tributo de Judá. E Judá deu tranquilamente tributo para ele. Então, quando ele chegou lá em Jeoaquim, no ano 604 a.C., Jeoaquim deu para ele o imposto que ele havia cobrado. Então a gente lembra que nesse período a gente estudou Daniel, tá? Então a gente estudou Daniel já, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, que se passa dentro desse período aí. O capítulo 2 se passa dentro desse período, né? Até o capítulo 2, que é o segundo ano de Nabucodonosor. Chegou o segundo ano de Nabucodonosor sobre Judá, que era o ano 603 a.C., né? A gente lembra que 605 foi quando ele... a gente lembra que não é considerado tempo de ascensão, né? Então o ano que ele virou rei não se considera, tanto na contagem babilônica quanto na contagem hebraica, né? Não se contava esse ano aí em que virou rei. Então, a gente lembra que no ano 605, Nabucodonosor dominou ali Judá. No ano 604, ele recolheu o primeiro tributo de Judá.
No ano 603, ele recolheu o segundo ano de tributo de Judá, que foi o ano do sonho dele lá, relatado em Daniel capítulo 2, tá? Que eu até expliquei, né, que ele estava se sentindo muito, né? Eu até expliquei a questão psicológica ali dele. Então, o que que acontece? No ano 3, o Jeoaquim, ele ainda paga tributo para o Nabucodonosor, e tá tudo certo. O ano 3 é o ano 602 a.C. Aí no ano 601 a.C., há um evento histórico que não está registrado na Bíblia, mas está registrado nos livros históricos e nos documentos históricos, tá? Que é a guerra que vai haver entre o Egito e a Babilônia. E isso é muito importante para a gente entender a rebelião de Jeoaquim. Porque até então Jeoaquim estava apostando na Babilônia. E então, no ano 601 a.C., há uma guerra. A Babilônia vai e fala, não, eu agora quero conquistar também o Egito. Eu não fico satisfeito em não conquistar o Egito. Então a Babilônia invade o Egito. Tá? Então a Babilônia vai lá no ano 601 a.C. e invade o Egito. Só que a Babilônia não ganha e nem perde também. As duas partes têm derrota, tá? Não há vencedor nessa guerra. Então o Egito tem derrotas significativas e a Babilônia também tem derrotas significativas nesse confronto de 601 a.C. E então a Babilônia recua. E isso é uma informação muito importante para a gente entender aqui a psicologia de Jeoaquim, tá? Então a Babilônia recuou. Foi a primeira vez na história em que a Babilônia recuou nas mãos de Nabucodonosor. Então, diante disso, Jeoaquim falou, a Babilônia recuou. Então, a Babilônia eu acho que não é mais tão forte quanto era antes. Eu acho que a Babilônia vai cair, que o Egito vai voltar a ter poder aí. O Egito vai conquistar a gente de novo aí, a gente vai ficar tranquilo de novo. O que Jeoaquim faz? Não vou mais pagar, porque a Babilônia é fraca. A Babilônia fugiu do Egito. Não vou mais pagar o tributo para a Babilônia, tá bom? Então, essa é a justificativa para Jeoaquim parar de pagar o tributo para a Babilônia, tá bom? Então, é dentro desse contexto aí que ele vai parar de pagar o tributo para a Babilônia. E o que acontece depois que ele para de pagar o tributo para a Babilônia? Ele para de pagar o tributo para a Babilônia no ano 601 a.C., tá? Então, o ano 604 ele pagou, ano 603 ele pagou, o ano 602 ele pagou, no ano 601 já não pagou mais para Nabucodonosor o tributo, tá bom? Então, Nabucodonosor não vai lá enfrentar Judá. Por quê? Porque Nabucodonosor está com medo, porque Nabucodonosor foi enfrentar o Egito e fugiu. Então, se ele enfrentar mais uma nação e fugir, isso é perigoso para a fama dele, isso é perigoso para o poder dele. E ele não quer demonstrar fraqueza. Então, o que é que Nabucodonosor faz nesses anos aí, até que ele faça a invasão, né? Do ano 601 a.C. até o ano 597 a.C., que é quando Nabucodonosor invade Judá, e aí ele destrói mesmo, ele destrói uma boa parte, mata muita gente, ele não sai ele mesmo para ir lá guerrear. Por quê? Porque ele tem que reestruturar o exército dele, porque ele não pode sofrer mais uma perda dessa. Ele não pode fugir de mais uma batalha, né? Porque isso daí seria muito perigoso para ele, né? Mais nações iam se insurgir contra ele. Então, ele evita isso. Por isso que Nabucodonosor demora um certo tempo, demora 4 anos, né? Para ele lá se vingar de Jeoaquim, tá? Não é que ele tá fraco, vai demorar 4 anos ali porque ele tá lerdo. Não. Ele vai criar uma estratégia para não ser humilhado novamente, para não perder fama, prestígio, né? Então é essa questão. Mas esses 4 anos, Nabucodonosor vai ficar parado? Não. O que Nabucodonosor faz? Ele não pode sair e enfrentar. Porque se ele tiver que fugir de novo, vai ficar feio para ele. Então o que ele faz? Ele manda as nações que são vassalas a ele irem. Entendeu? Então, já que não dá para a Babilônia ir inteira, Nabucodonosor à frente do seu exército ir lá enfrentar Judá, porque corre o risco dele fugir mais uma vez, igual aconteceu com o Egito, ele manda alguns exércitos lá da Babilônia, manda alguns caldeus lá enfrentarem, e manda também alguns amonitas, que eram vassalos dele, entendeu? Manda alguns sírios, manda alguns árabes, ele manda um povo lá que era vassalo dele para ir lá
perturbar Judá, para que Judá pare com essa rebeldia e volte a pagar tributo para Nabucodonosor, tá bom? Então é isso que acontece nesses anos aí, até 597 a.C., tá bom? Então durante esse período ele manda algumas nações ficarem invadindo ali a terra de Judá, para que Jeoaquim se sinta pressionado e se renda, pare de querer falar que não vai mais pagar tributo, tá? Então, dentro desse contexto é que a gente vai estudar Jeremias 49, tá? Então, Jeremias 49, do versículo 1 até o versículo 33, fala sobre algumas nações ali que vão enfrentar Judá, tá? Que fala sobre algumas nações ali que vêm ali perturbar o reino de Judá. E no versículo 34, Jeremias fala, ele situa o versículo 34 do capítulo 49, ele situa no início do reinado de Zedequias. Por isso que a gente vai parar no versículo 33, tá? Porque o que acontece? Essas nações vão ficar, não vai se render, tá? Então Joaquim persiste nações, Joaquim morre, tá? Então Joaquim morre, então depois que Joaquim morre, quem é que vira rei? O filho de Joaquim, que é Joaquim, tá? Que é o que a gente vai ver que vai ser levado lá para o Egito, ele e a mãe dele. Então, dentro desse contexto, o filho dele vira rei. E quando o filho dele vira rei e está tendo essa resistência muito grande já de 4 anos de Judá, o próprio Nabucodonosor, no ano 597 a.C., decide ir lá. Ele fala, não, peraí, eu estou mandando as nações vassalas irem lá e Judá não se rende. Eu estou mandando os caldeus irem lá, Judá não se rende. Vou eu mesmo. Então, Nabucodonosor vai presencialmente. Então, Nabucodonosor vai, pega teu exército e vai lá enfrentar Judá. Então, ele faz um cerco, tá? Quando ele faz o cerco, quem é que tá reinando já em Judá? O filho de Joaquim, que é Joaquim, tá? Então, ele tá reinando, ele reina pouquinho, só 3 meses, tá? Então, ele reina só 3 meses e ele acaba se rendendo, tá bom? Mas quando ele se rende, Nabucodonosor entra furioso em Judá, porque foram 4 anos de rebeldia. Não foram só 3 meses, foram 4 anos. E Nabucodonosor enviou várias nações e eles não se renderam. E o próprio Nabucodonosor teve que vir, por fim, né? No tempo de Joaquim. Então, diante desse contexto, que é Jeconias, né? Diante desse contexto, Nabucodonosor entra furioso no ano 597 a.C. na terra de Judá. E aí é quando ele mata muita gente. E ele leva todos que são importantes para a Babilônia. E ele só deixa ali em Judá os pobres. Só os pobres ficam, para não ter mais nenhuma rebeldia, para que não houvesse mais nenhuma rebelião, tá bom? Então, é neste contexto que a gente está aí estudando agora, tá bom? Amém. Gente, eu vou orar agora então e a gente vai falar aqui sobre tudo isso que eu acabei de explicar, tá bom? Amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir a tua voz, para ouvir a tua mensagem, Pai. Compreender a tua palavra, Deus. Obrigada. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa a nossa fraqueza, nos perdoa a nossa iniquidade, a nossa transgressão, o nosso pecado, Senhor. Nos perdoa. Porque nós sabemos, Pai, que não somos dignos de Ti. Nós somos miseráveis, Senhor. Nós somos apenas pó, Pai. O bem que nós queremos fazer, Deus, nós acabamos não fazendo e acabamos pecando, Pai, assim como Paulo disse. Deus, nos ajuda a sermos melhores, Pai, porque ainda estamos muito longe de sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nesse confronto que há entre nossa carne e o nosso espírito, assim como Paulo um dia disse, quem nos livrará de nós mesmos, porque dentro de nós ainda há um eu mau. Então, Deus, nos ajuda, Pai, nesse confronto, nos ajuda nessa luta interna, Deus. Que o Senhor, Pai, cresça dentro de nós, que o Senhor apareça e que nós venhamos a diminuir cada vez mais, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos guiar, que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar à obediência, que o Teu Espírito Santo venha, Pai, derramar sobre nós o Teu fruto, para que venhamos a experimentar do Teu caráter, que venhamos, meu Deus, a aprender a ser Cristo nessa terra, que venhamos, meu Deus, a andar, meu Deus, conforme os Teus desígnios e a Tua vontade, que venhamos a ser agradáveis ao Teu paladar, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus nos conduza
Deus, derrama sobre nós da tua sabedoria, Pai. Que não tenhamos sabedoria apenas para ler a tua palavra, que não tenhamos sabedoria apenas para interpretá-la, mas principalmente que nos seja dada sabedoria para praticar tudo isso que estamos aprendendo, Deus. Nos dê sabedoria, Pai, para andar em retidão. Nos dê sabedoria para fazer o que é certo, o que é correto, Pai. Nos dê sabedoria, meu Deus, para te agradarmos, Pai. Nos dê sabedoria, Senhor, para andarmos nessa terra de forma digna, de forma a honrar o teu nome. Nos dê sabedoria para sermos a Bíblia viva que as pessoas lerão, Deus. Nos dê sabedoria para sermos bons exemplos nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos proteja de todo mal. Amém. Amém, tá? Então agora eu expliquei bem, tá? Então agora a gente vai para o segundo livro de Reis, tá bom? Segundo livro de Reis, no capítulo 24, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 4, tá bom? Então, a Bíblia diz que Jeoaquim reinou por 11 anos, tá bom? E bate. Se você conta do ano 609 a.C. até 597, 598 a.C., que é a morte dele, né? Dá 11 anos certinho. Então, ele reinou 11 anos, tá batendo com a cronologia aqui nossa certinho, tá bom? Desses 11 anos que ele reinou, a gente lembra que do ano 609 do início do reinado dele até o ano 605 do reinado dele, ele serviu ao Egito, ele serviu ao faraó Neco. Do ano 605 a.C. até o ano 602 a.C., ele serviu à Babilônia, ele pagou tributo a Nabucodonosor. E no ano 601 a.C. ele se rebela. Tá? Então, no ano 601 a.C., depois ali daquela guerra que há ali, aquela batalha que há entre o Egito e a Babilônia, né? Ele se revolta contra a Babilônia, achando que a Babilônia tá fraca, então ele para de pagar tributo para a Babilônia, tá bom? E assim ele fica por 4 anos, tá? Então ele fica assim até o ano 598 a.C., 597 a.C., que é quando ele morre. Ele morre na rebeldia dele. Então o filho dele continua a rebeldia dele, tá bom? Então agora a gente vai ler o versículo 1 até o versículo 4 do segundo livro de Reis, capítulo 24. No seu tempo, né? No tempo de quem, né? No tempo de Jeoaquim. Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra ele. E Joaquim lhe esteve sujeito durante 3 anos. E depois se revoltou de novo contra ele, tá bom? Então foi o que eu acabei de explicar. No ano 605 a.C., Nabucodonosor foi lá, cercou Judá, invadiu Judá, né, falou para Judá se render. Jeoaquim se rendeu, depois de que Nabucodonosor havia vencido ali a Assíria no ano 605 a.C. e o Egito. Então Jeoaquim se rende. E Jeoaquim se rendeu e pagou por 3 anos o tributo. Ano 604, que as crônicas babilônicas dizem que Nabucodonosor saiu recolhendo imposto, né? Então foi ano 604, ano 603 e ano 602. Aí no ano 601, Jeoaquim decidiu parar de pagar, né? Então foi o que eu falei. No ano 601 existe uma informação histórica muito importante que está fora da Bíblia, que é a guerra que há entre a Babilônia e o Egito, que a Babilônia sai derrotada, né? Sai enfraquecida. Na verdade, as duas partes têm derrotas ali, né? Mas quem fugiu foi a Babilônia, né? Então ficou feio para a Babilônia ali. Diante dessa situação, Jeoaquim aposta suas fichas no Egito. Aí Jeoaquim fala: não vou mais pagar tributo para Nabucodonosor, não, tá bom? Então, no versículo 2, vem a resposta de Nabucodonosor à rebeldia de Jeoaquim. Tá? Então aqui no versículo 2 diz que Nabucodonosor, então, por causa da rebeldia de Jeoaquim, começou a mandar bandos de caldeus, né? A gente lembra que Nabucodonosor é caldeu, né? Então ele manda o povo dele, os caldeus, tá? Então ele era caldeu, manda os caldeus ali, o exército dos caldeus ali atacar Judá. Ele manda também quem? Os arameus, tá? Então o povo ali, né, da Mesopotâmia, ali Arã, né? Ele manda ali os arameus atacarem Judá. Os arameus também eram vassalos da Babilônia. Ele manda também os moabitas, tá? Então o povo ali de Moab já era ali também servo da Babilônia. O Nabucodonosor manda eles irem lá atacar. Os amonitas também. Então o Nabucodonosor começa a mandar os seus vassalos irem atacar Judá, porque Nabucodonosor, a gente lembra, ele não quer se expor.
né? Então ele acabou no ano 601 a.C., ele acabou de ter uma fragilidade ali exposta. Ele acabou de fugir de uma batalha, o negócio ficou feio. Então ele não quer arriscar de novo. Então o que ele faz? Ele manda as nações que servem a ele irem. E alguns das terras dele também, alguns do exército dele irem também, tá bom? Então aqui diz que esse povo foi. E esse povo foi lá e ficava incitando Judá, querendo destruir Judá. E aqui diz no versículo 2, conforme a palavra que Deus havia pronunciado por intermédio de seus servos, os profetas, né? Deus já havia avisado que isso ia acontecer por meio dos profetas, né? Que, na verdade, era para Judá servir Nabucodonosor. É isso e acabou. Isso é castigo de Deus, né? Não é que isso não é algo que vem da força de Nabucodonosor. É algo que já Deus determinou por causa dos pecados do povo de Judá, por causa do povo de Judá não ter valorizado a terra que Deus deu a eles, não ter valorizado o Deus, né, que os libertou. Deus agora os puniria, os castigando através da Babilônia. Então é isso que está dizendo aqui. Então já era algo determinado por Deus. Eles iam ser castigados pela Babilônia. Não adiantava fugir, não adiantava se rebelar, não adiantava fazer nada. Porque Deus já havia determinado que eles seriam levados cativos para a Babilônia. Então no versículo 3 diz, isso aconteceu a Judá unicamente por causa da ira de Deus, que queria rejeitá-lo de sua presença, por causa dos pecados de Manassés, por tudo o que ele fez. A gente lembra, né, que Manassés, né, a gente lembra que Manassés foi o filho de Ezequias, tá? A Bíblia diz que Manassés foi o pior rei da história de Judá. A Bíblia compara Manassés a Acabe. A Bíblia diz que o que Acabe foi para o reino norte, Manassés foi para o reino sul. E a Bíblia diz que Deus ficou tão indignado por causa dos pecados de Manassés que Deus quer punir ainda esse povo por causa dos pecados de Manassés, porque até hoje eles ainda vêm seguindo os pecados de Manassés. A gente lembra uma informação muito importante, que no final da vida de Manassés, Manassés se converteu, né? A gente estudou isso, né? Manassés é uma história muito interessante, né? Manassés, ele reinou por mais de 50 anos, né? E nos 5 últimos anos ali da vida dele, ele foi levado prisioneiro, foi levado cativo ali pela Assíria, a gente lembra, ainda era o Império da Síria naquela época. Ele foi levado pelo Império da Assíria para a Babilônia, que era uma nação vassala da Assíria na época. E lá na prisão, sendo envergonhado como prisioneiro, ele se arrependeu. A Bíblia diz isso, né? A gente estudou já. Ele se arrependeu e buscou a Deus. E Deus o perdoou. A Bíblia diz isso, que Deus o perdoou e Deus fez com que ele voltasse para o reino dele e continuasse reinando. E de fato isso aconteceu, a gente lembra. Então Manassés voltou e continuou reinando ali até a sua morte. Porém, o pecado dele continuou sendo praticado. A gente lembra que Amon, o filho dele, né, continuou praticando o pecado de Manassés. Então veio Josias, filho de Amon, que já mudou a situação. Mas depois de Josias, né, mesmo na época de Josias, a gente lembra que o povo continuava seguindo os pecados de Manassés. Então, ainda que Manassés tenha se convertido, ainda que Manassés tenha se arrependido, o tempo dele em pecado, né, gerou muitos frutos ruins, né, muitos frutos maus, porque o povo continuava seguindo os pecados dele, né, mesmo após a morte dele, o povo continuava seguindo os pecados de Manassés. E é por isso que Deus vai punir todo esse povo. Então, no versículo 4, diz assim, e também por causa do sangue inocente que ele já havia derramado, inundando Jerusalém de sangue inocente, Deus não quis perdoar. A gente lembra que Manassés, ele matou muito povo de Deus. Ele matou muitos profetas, tá? Então, tanto que na tradição judaica, né, é dito que o profeta Isaías foi morto por Manassés, né? Então, na tradição judaica diz ali que e realmente ele para de pregar ali na época de Manassés, né? Diz que ele foi morto de uma forma cruel, ali cortado ao meio por Manassés, tá? Então Manassés matou muitos profetas. Todo mundo que viesse falar de Deus, viesse falar que ele estava errado, ele matava, tá? Então ele matou muito sangue inocente. E Deus precisa castigar, né? Aquele povo todo por causa disso, por causa dos pecados de Manassés, né? Porque aquele povo ainda ficava ali, né?
seguindo os pecados de Manassés, né? Ainda realmente ficavam incentivados pelos pecados dele para dar continuidade aos pecados de Manassés. Então agora a gente vai para Jeremias 49, tá bom? Então aqui o que está acontecendo na estrutura da história? Jeoaquim se rebelou, tá? Então a gente lembra, Jeoaquim passou a ser vassalo da Babilônia no ano 605 a.C. 604 pagou tributo, 603 pagou tributo, 602 pagou tributo, 601, a Babilônia aí foi lutar contra o Egito e fugiu. Que feio, não vou mais pagar para a Babilônia não. Não quis pagar mais para a Babilônia. Então, a partir daí, né, a partir do ano 601 a.C., depois dessa derrota aí onde a Babilônia foge, Nabucodonosor responde e começa a enviar nações ali para atacar Judá, tá bom? Dentro dessa perspectiva é que a gente vai ver agora Jeremias profetizar contra essas nações, tá? Então, Jeremias vai começar a profetizar o juízo contra essas nações também, tá bom? Então, a gente lembra que Jeremias vem dizendo isso. Ó, gente, é o seguinte, Deus tá lançando o juízo sobre Judá. Sim, Deus está percebendo os pecados de Judá e está julgando Judá. Mas Deus também está percebendo o pecado das outras nações. Não é só Judá, não, né? Parece bastante com Abacuque, né? Quando a gente estudou ali Abacuque, né? A questão de Abacuque é essa, né? Abacuque fala, ô Senhor, mas qual é o limite do teu juízo? Porque o Senhor está vendo o nosso pecado, mas não está vendo o pecado da Babilônia. O Senhor se cansou dos nossos pecados, mas não se cansou do pecado da Babilônia. Qual é o limite do teu juízo? Né? O Senhor suporta uma coisa e outra não, né? E coisas ainda piores, porque a Babilônia é pior do que a gente, né? Então é dentro desse contexto que Jeremias vem dizendo, Deus é justo, mas agora é o momento de julgar primeiro quem é dele. Deus não vai começar a julgar os outros, Deus vai começar a julgar primeiro quem é dele. Ele vai fazer um julgamento separado, porque aqueles que são dele têm um julgamento separado, um julgamento diferente, porque a responsabilidade era maior. Né? Não foram as outras nações que foram salvas lá do Egito por Moisés, etc. Não, foi Judá, foi Israel. Então, o julgamento deles é diferente. Né? O julgamento deles é separado. Né? Então, Jeremias vem dizendo isso. Não, Deus vai começar pelos dele. Deus vai começar por quem é dele. Por quê? Porque a responsabilidade era maior. Você tinha que ter feito mais, né? A responsabilidade que estava sobre você era maior do que a responsabilidade dos filisteus. Então, eu vou julgar primeiro quem tinha responsabilidade maior. Então, quem foi confiado mais vai ser julgado mais e vai ser julgado primeiro, né? É isso que Jeremias fica falando. E bate ali com o livro de Apocalipse e tudo, né? Que é isso realmente, né? A quem foi dado mais será cobrado mais, tá? E inclusive vem falando ali pra gente que vai ter um julgamento separado do povo de Israel da gente, tá? Por quê? Porque a eles foi dado mais do que a nós, né? Então há um julgamento diferente. E é assim que Jeremias vem dizendo, tá? Mas Jeremias vem falando, não, gente, mas Deus não é injusto. Deus está começando pelo povo dele. E o julgamento sobre o povo dele está sendo puxado, está sendo pesado. Mas vocês precisam entender, a responsabilidade de vocês era maior. Deus não se apresentou às outras nações como se apresentou a vocês. Então a responsabilidade sobre vocês é maior. Pois o conhecimento de vocês sobre Deus era maior. Então há uma responsabilidade maior sobre vocês. Por isso que Deus está pegando mais pesado com vocês. E Jeremias vem dizendo isso, né? Mas pro povo ia parecer injusto. Caramba, Deus pune a gente com tanta, né, agressividade, pune a gente com tanto rigor, e as outras nações que são piores do que a gente, Deus não tá punindo, né? Pelo contrário, elas estão vindo atordoar a gente. Mas então Jeremias vem falando, não, elas também vão ser punidas. Mas primeiro são vocês, porque vocês tinham responsabilidade maior. Vocês foram escolhidos como povo de Deus, não eles. Mas eles vão ser também. Vai chegar o tempo deles, gente. Eles vão ser julgados também, tá? Então não se preocupe, porque Deus é justo. Mas ele primeiro vai julgar os dele, né? E é nesse sentido que Jeremias vem dizendo, tá? Então agora Jeremias vem começar a trazer um conforto para essas nações que estão atordoando Judá. Então essas nações estão perturbando Israel desde os tempos antigos e continuam perturbando Judá, mas o que é deles está guardado. Deus vai lançar o julgamento sobre eles. Então agora Jeremias começa a dizer no versículo 1, né, do capítulo 49. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito dos amonitas, né? A gente lembra que os amonitas, né, vêm de Amon. Amon são os descendentes de Ló, né? São parentes de Judá, né? A gente lembra
que Ló era sobrinho de Abraão, né? Então eles são parentes de Judá. E é por isso que há um certo ali no final, até um certo carinho ali, a gente vai ver, né? Então aqui Deus está falando, não, eu vou punir também os amonitas. Não é assim, eu não estou punindo só Judá e os amonitas eu vou deixar eles fazerem o que querem. Não, eu também vou punir os amonitas. Eu estou vendo o que os amonitas estão fazendo. Então Deus começa a dizer por que vai punir os amonitas. Deus fala, ô amonitas, onde é que estão os homens de Israel? Será que não há alguém que defenda eles lá na terra que Deus deu para eles? Por que foi que vocês deixaram lá o Deus Moloque de vocês para cobrir a terra de Gade? Por que é que o povo de Amon está morando lá e adorando Moloque lá? O que acontece, né? Terra de Gade, né? Terra de Gade a gente lembra que esse território, ele estava dentro da tribo de Israel. A gente lembra que na divisão dos reinos, né? O reino foi dividido por causa de Salomão, né? Por causa do pecado de Salomão. A gente lembra que foi dividido entre Reino Sul e Reino Norte, tá? O Reino Sul, a gente lembra que são apenas duas tribos, né? Que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que é a composição dos judeus. Então, é a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e os levitas, tá? Que ficaram ali também no território de Judá. E quem é que ficou no Reino Norte? Todo o restante das tribos, as outras tribos, né? Inclusive a tribo de Gade. A gente lembra que durante aquela época onde Moisés ainda era vivo, né? Quando eles estavam indo para atravessar o Rio Jordão, antes de atravessar o Rio Jordão, quando eles começaram a contornar ali as terras de Edom, né, as terras de Moabe, a gente lembra que eles até recusaram passagem ali para o povo de Israel, a gente lembra que Deus falou com Moisés. E Deus falou assim, Moisés, é o seguinte, o povo de Edom você não vai mexer, o povo de Moabe você não vai deixar mexer, o povo de Amon você não vai mexer por causa de Ló e por causa de Esaú. Então, por amor a eles, eu vou deixar quieto esse povo aí. Mas as demais, amém, diácono, Deus abençoe, viu? Mas as demais terras ali, desse lado leste do Rio Jordão, você vai tomar, Moisés. Vai ser de você. Eu vou ampliar, né, a terra da promessa. A gente lembra que isso não fazia parte da terra da promessa, né? Essa região ali do lado leste do Rio Jordão não fazia parte da promessa original ali feita por Deus, tá? Mas Deus expandiu a promessa. E Deus falou, não, Moisés, você vai lá e vai conquistar aquelas terras. A gente lembra que era a terra ali de um gigante, né? Era a terra ali de Seom, né? De Og, né? Então ele foi e conquistou esse território todo. Aí vocês lembram que ficaram 2,5 tribos nesse território? Né? Então, desse lado do Rio Jordão ficaram 2,5 tribos. E desse outro lado ficaram as outras tribos, lembra? Quais eram as 2,5 tribos que ficaram desse lado, né? Desse lado aqui do Rio Jordão tem quem lá embaixo? Tem Amon, tem Moabe e tem Edom. Desse mesmo lado do Rio Jordão. Quem foi que ficou desse lado do Rio Jordão? Ficou Ruben, ficou Gade e ficou a meia tribo de Manassés, que era Manassés do leste, a gente lembra, tá? Então, o que acontece? Com o problema do Reino Norte, com o enfraquecimento do Reino Norte, Moabe, Amon, foi lá e pegou as terras que era de Gade. Então, Amon foi lá e invadiu as terras de Gade. Tá? Então essa terra foi herança dada por Deus a Gade, a tribo de Gade, descendente de Israel, e não a Amon. Mas Amon foi lá, se aproveitou da fragilidade de Gade, né, da tribo de Gade. A gente lembra, Gade era um dos filhos lá de Jacó, né? Então se aproveitou lá da fragilidade da tribo de Gade e invadiu, tá? Então ele foi lá, tomou as terras de Gade, e ali naquela terra eles começaram a adorar Moloque. E é isso que Deus está falando. Deus está falando, por que é que vocês invadiram a terra de Gade? Por acaso não há herdeiros em Israel para que eles habitem na terra de Gade? Para vocês invadirem? Aquela terra tem dono. Eu dei aquela terra à tribo de Gade. E quem são vocês para invadir a terra que eu dei para a tribo de Gade e lá dentro adorar a Moloque? Quem foi que mandou vocês irem morar lá? É isso que Deus está falando aqui no versículo 1. Aí no versículo 2, Deus diz assim para Amon, né, para os amonitas. Mas está chegando o dia em que eu vou fazer o povo lá da cidade de Rabá
ouvir barulho de guerra. O que é a cidade de Rabá? É a capital de Amon, tá? Então Deus está falando que desde a capital amonita vai se ouvir barulho de guerra. E essa cidade amonita vai ficar destruída, vai ficar arrasada. Os povos dessa cidade vão pegar fogo, vão ser destruídos pelo fogo. E então o meu povo, o povo de Israel, a quem eu dei essa terra, vai voltar a tomá-la. E sou eu, Deus, quem está falando isso. E realmente isso acontece, tá, gente? Gade ali, aquela região onde Gade tá, ela vai ser destruída ali, vai ter uma luta ali, vai ser travada uma luta agressiva ali, na época ali de 586 a.C. com Nabucodonosor, tá? 586 a.C., aí Jerusalém já havia sido destruída, tá? O templo já havia sido destruído. Aí no versículo 3, Deus continua dizendo através de Jeremias: gritem vocês lá, os amonitas, né? Gritem aí, povo de Hesbom, né? Amonita. A cidade de Ai está destruída. Ainda falando sobre amonitas, né? A cidade de Ai está destruída. Isso, gritem mesmo, chorem. Chorem vocês, mulheres de Rabá, lá da capital de Amon. Vistam agora roupa feita de pano grosseiro e fiquem lamentando, isso mesmo. Corram agora de um lado para o outro sem rumo, porque o Deus de vocês, Moloque, vai ser levado como prisioneiro. E junto com ele vão ser levados os seus sacerdotes e todas as suas autoridades, tá? Então isso era muito típico de Nabucodonosor, né? A gente lembra que Nabucodonosor levava o Deus do território, né? Ou algo que simbolizasse aquele Deus, e levava também os sacerdotes, levava os nobres, as autoridades, ele levava. Por quê? Porque você enfraquecendo, né, os líderes religiosos, você enfraquecendo os líderes daquele local, era mais fácil de não ter rebeldia, tá? Então, o que Nabucodonosor fazia? Ele levava os líderes para que não houvesse rebelião. Então, não tinha quem liderar ali, eles só deixavam os mais humildes ali, supondo que eles não iam fazer nenhum. Eles confiam na força de vocês. Ninguém vai atacar vocês, que vocês são indestrutíveis. Pois eu digo no versículo 5, de todos os lados eu vou fazer que o terror caia sobre vocês. E vocês vão sair fugindo. Vocês vão ter que correr para salvar a vida de vocês. E não vai ficar ninguém para reunir de novo as tropas de vocês. E sou eu, Deus, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Aí no versículo 6 finaliza a sentença contra Amon. Diz assim: porém, no futuro eu farei com que os amonitas voltem a ser o que eles eram antes. E sou eu, Deus, quem está falando isso, né? No finalzinho você vê que tem ali uma misericórdia, né, sobre Amon. Amon, a gente lembra, como eu disse, ele é parente de Israel, né? Amon, ele descende de Ló. Ló é sobrinho de Abraão, né? E a gente lembra ali que Israel descende de Abraão e Amon descende de Ló, tá? Então eles são parentes ali. E Deus, né, por compaixão a Ló, a gente lembra, a Bíblia diz que Ló, entre os sodomitas ali, né, entre todo o povo de Sodoma, foi o único achado justo, né? Não diz nem que os filhos dele, nem que a mulher dele, mas diz que foi ele. E por causa dele é que as filhas dele foram salvas. E se a mulher dele não tivesse olhado para trás, ela também seria salva por causa dele, né? Não por causa delas. Então agora vem a sentença contra Edom, tá? O que acontece com Edom? Edom, gente, a gente vai observar isso ao longo da história. Edom não perdia a oportunidade de humilhar Israel. Qualquer problema que houvesse ali em Israel, qualquer fragilidade que houvesse em Judá, Edom se aproveitava, tá? E a gente vai observar isso quando houver a destruição final ali de Jerusalém. Edom se aproveitava muito. Qualquer embate que houvesse, Edom estava feliz da vida e querendo tirar casquinha, entendeu? E eles não vão fazer diferente agora, tá? E é isso que diz aqui no versículo 7 em diante. Diz assim: com relação a Edom, Deus, o Deus Todo-Poderoso, diz o seguinte: por acaso será que o povo de Temã perdeu o juízo? A gente falou sobre isso na época que a gente estudou sobre o livro de Jó. A cidade de Temã, ela era conhecida por ter sabedoria, tá? Então era muito conhecida a cidade de Temã pela sabedoria que havia daquele povo. Eram muito sábios, tinha muito juízo, tá? E é isso que Deus está falando aqui. Caramba, será que Temã perdeu o juízo? Uma cidade que era tão ajuizada, conhecida por sua sabedoria, vocês perderam a sabedoria de vocês? Será que os conselheiros de vocês não têm mais conselhos bons?
Será que a sabedoria de vocês acabou? Então no versículo 8 continua: moradores de Dedã, venham, corram, fujam e se escondam, porque eu vou destruir os descendentes de Esaú, pois chegou a hora de castigar vocês, tá? E realmente isso se cumpre depois da destruição de Jerusalém, tá? A gente vai ver ali no livro de Obadias, tá? Depois que Jerusalém é realmente destruída, que o templo é destruído, tudo, Edom, ele ajuda a Babilônia e ele quer humilhar ainda mais Judá. Então, não bastasse a Babilônia invadir, Edom ainda vai e começa a deixar o povo nu, humilha eles, sabe? E no livro de Obadias isso é dito, que Edom não bastava o castigo que Deus estava dando sobre o seu povo, Edom quis aumentar o nível de humilhação e de castigo. Então, no livro de Obadias, Deus fala: por acaso vocês se esqueceram que vocês também têm pecados? Vocês esqueceram que eu também vou castigar vocês? Pois agora eu vou castigar vocês no mesmo nível de severidade que vocês fizeram com o meu povo. O mesmo nível que vocês acharam justo para ajudar, eu vou castigar vocês. E saibam que o pecado de vocês é pior do que o deles. Eu vou castigar vocês agora, né? E é isso que é dito, tá? Então Edom não perdia a oportunidade de humilhar Judá. Então aqui Deus diz, né, isso, que vai castigá-los. E realmente isso se cumpre ali depois da queda de Jerusalém. No versículo 9 então diz: quando alguém colhe uvas, sempre deixa algumas nos pés. Quando os ladrões chegam de noite, eles levam apenas o que interessa. Mas eu, Deus, eu digo para vocês, Edom, né? Que todos os tesouros dos descendentes de Esaú eu vou destruir, eu vou acabar com os seus esconderijos, Esaú. Assim ninguém vai poder se esconder da minha ira. O povo de Edom, os seus parentes, os seus vizinhos vão ser todos destruídos. Não vai escapar ninguém. Deixem os seus órfãos, que eu tomarei conta deles. As suas viúvas podem confiar em mim. E Deus disse ainda: se até os que não mereciam foram castigados, Edom, você está achando que você vai ficar sem castigo? Você que merece? É óbvio que eu também vou castigar você, Edom. Se quem merecia menos foi castigado, você acha que eu vou te poupar? No versículo 13, então, diz: eu mesmo jurei que a cidade de Bósra vai se tornar um espetáculo horrível e um lugar deserto. Os outros vão zombar dela e usar o seu nome para rogar pragas. E todos os povoados em volta da cidade vão ficar arrasados para sempre. E sou eu, Deus, quem está falando isso. Então eu disse, Jeremias fala, então eu disse diante disso, né? Eu recebi uma mensagem de Deus. Ele enviou um mensageiro para dizer às nações o seguinte: reúnam os exércitos e ataquem Edom. O Senhor fará de você, Edom, uma nação fraca, e ninguém mais vai respeitar você. Ah, Edom, o seu orgulho te enganou. Não pense que alguém vai ter medo de você. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto da montanha. Mas embora more tão alto como uma águia, o Senhor vai te derrubar. E sou eu, Deus, quem está falando isso. A gente já falou sobre isso, né? Edom, ele se achava indestrutível, porque ele morava em montanhas, ele morava num lugar alto. Então, realmente, né, imagina naquela época, você vai invadir uma nação, aí você vai ter que subir uma montanha. Imagina um exército vindo, né, para lutar contra Edom subindo uma montanha. É difícil você imaginar que o exército tá subindo a montanha e vai vencer, né? Mas Deus está falando, você se garante porque você mora no alto, Edom. Você se garante porque você mora em montanha. Você acha aí que você é poderoso porque você mora muito alto e ninguém... Até alguém subir aí, você já mandou flechas e matou todo mundo. Mas eu te digo, Edom, no versículo 17, cairá sobre Edom uma destruição tão horrível que todos os que passarem aí vão ficar espantados. Eles vão ficar horrorizados com o que eles vão ver. Acontecerá com Edom o mesmo que aconteceu com Sodoma e Gomorra.
quando eles foram destruídos junto com as cidades vizinhas. A gente lembra que na verdade foram 4 cidades destruídas, né? Deus ia destruir 5, né? Era Admá, Zeboim, Zoar, Sodoma e Gomorra, né? Eram 5 cidades que iam ser destruídas. Por causa de Ló, porque Ló pediu para ir para Zoar, Deus não destruiu Zoar. Então Deus destruiu Admá, Zeboim, Sodoma e Gomorra. E Zoar foi poupada por causa de Ló. Mas Ló acabou indo morar na caverna, né? Nem morou em Zoar. Então aqui Deus está falando, igual eu destruí essas cidades, eu vou destruir você, Edom. Você acha que você é inatingível, né? Edom não vai ser destruída do mesmo jeito, tá? A gente lembra que Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim foram destruídas por fogo e enxofre, tá? O que Deus está querendo dizer aqui? Que eles se acham indestrutíveis, porque eles moram no alto da montanha, eles moram num lugar muito alto. Então eles acham que é impossível uma nação vir por terra, até subir a montanha, já foi um monte de flecha e matou todos os soldados lá embaixo. Então eles acham impossível. E Deus está falando, não. Assim como eu destruí Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, eu enviei fogo dos céus e enxofre, eles não tinham para onde correr, assim vai ser com vocês. Eu vou enviar uma nação aí que eles vão pousar aí como águia. Eles vão subir aí e pousar como águia e matar todo mundo. É isso que vai acontecer. E vocês não vão ter para onde fugir. Então aqui, né, Deus continua falando sobre isso. Deus diz assim no versículo 18. Acontecerá com Edom o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Lá quando foram destruídas junto com as cidades vizinhas. Ninguém viverá mais lá, nem mesmo por pouco tempo. Sou eu, Deus, quem está falando isso. Assim como um leão sai da floresta, na beira do rio Jordão, e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu vou vir. Assim eu vou vir contra vocês, edomitas. Então fujam. Fujam correndo dessa terra. Fujam logo que eu estou chegando. Então o chefe que eu escolher governará essa nação. Quem é que se compara a mim? Quem é de vocês que tem coragem de me desafiar? Que governador pode me enfrentar? Então, no versículo 20, Deus continua dizendo: por isso, prestem atenção no plano que eu já determinei contra vocês. Escutem o que eu vou fazer com os moradores lá da cidade de Temã. Até as crianças e os velhinhos serão destruídos. E todo mundo vai ficar horrorizado com o que eu vou fazer. Quando Edom cair, o barulho vai ser tão grande que até a terra vai tremer. E os gritos de pavor vão ser ouvidos lá de longe. O inimigo vai atacar a cidade de Bosra como uma águia. Foi o que eu falei, né? Como eles moram no topo da montanha, eles se acham... Ninguém chega até eles. Mas Deus está falando, o inimigo vai chegar a vocês como uma águia. Ele vai chegar com uma facilidade, como se estivesse voando e pousar e matar todo mundo. É assim que vai ser. Com as asas abertas, eles vão chegar aí. Se atira lá do alto agora. Se joga aí do alto, porque o mal que eu já determinei está chegando sobre vocês. Naquele dia, os soldados de Edom vão ter tanto medo como uma mulher que está em trabalho de parto. Aí agora vem a sentença contra as cidades sírias, tá bom? Então as cidades sírias, a gente lembra que também estão no domínio babilônico, tá? Então as cidades sírias também estão atacando aqui Judá. Então agora vem falando sobre Damasco. A gente lembra que Damasco era a capital da Síria, tá? Síria com S, não é a Síria, é Síria com S. Então agora diz assim, a respeito de Damasco, que é a capital da Síria com S. Os moradores das cidades de Ramate e lá de Arpade estão preocupados. E eles estão assustados, porque eles ouviram notícias muito más. E o medo tá aterrorizando eles como o mar. Eles não têm descanso. O povo de Damasco, no versículo 24, ele tá fraco. Ele virou para fugir apavorado. Estão cheios de dor, de angústia, como uma mulher que tá tendo filho, tá em trabalho de parto. Essa famosa cidade que era tão feliz, agora vai ficar completamente abandonada. Portanto, naquele dia, os moços e todos os soldados serão mortos nas ruas da cidade. E sou eu, Deus, quem está falando isso. Eu vou queimar as muralhas de Damasco. E o fogo destruirá os palácios de Ben-Hadad, né? Então a gente lembra, a gente já falou sobre isso, né? Era um título, né? Haddad, Ben-Hadad era o título ali, né, de governador sobre a Síria. Mas Deus está falando que vai queimar todas as muralhas de Damasco e destruir os palácios de Ben-Hadad. Realmente eles vão servir a Babilônia, mas não há, na arqueologia eu não achei nada assim
comprovando-se historicamente sobre a total destruição da Síria, né, de Damasco, dessas cidades. Mas realmente há um domínio ali, tá? Há um domínio muito forte de Nabucodonosor sobre esse território. Então agora no versículo 28 vai falar contra as tribos árabes, tá bom? No versículo 28 então fala sobre Quedar ali e sobre Hazor, que são tribos árabes, eram tribos nômades, mas que ficava atordoando Judá, tá? Então no versículo 28 e também, né, que eram ali dominadas por Nabucodonosor. Então no versículo 28 diz: o Senhor Deus disse o seguinte a respeito da tribo de Quedar e das autoridades da cidade de Hazor, que foram derrotadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Saiam e ataquem o povo de Quedar, destruam essa tribo do Oriente. Peguem as suas barracas, os seus rebanhos, as cortinas de suas barracas e tudo o que encontrarem nelas. Tomem os seus camelos e digam, em toda parte o povo está com medo. Realmente essas cidades, né, essas tribos ali árabes, elas vão ser realmente dominadas, destruídas, dominadas nesse terror por Nabucodonosor depois da destruição de Jerusalém, tá? Então no versículo 30 diz: povo de Hazor, eu, Deus, estou avisando vocês, fujam logo, se escondam. O rei Nabucodonosor está vindo. E ele está planejando atacar vocês. E ele já diz o seguinte: vamos lá atacar aquela gente que pensa que está segura. Vamos atacar essa gente que pensa que está firme. A cidade deles fica longe das outras. Eles não têm proteção nenhuma. Onde eles moram não tem fechadura e nem portões. Lembra, eles são nômades, tá? Então eles não têm cidade realmente com portões de ferro, nada. É muito fácil atacar eles, né? Sou eu, Deus, quem está falando isso. Ele vai atacar vocês. Os nômades, eles se achavam muito protegidos, porque era muito difícil você vir e dominar um nômade, né? Eles mudavam muito de território, pegava a barraca deles e punha em outro lugar. Então eles se sentiam muito seguros, porque eles ficavam mudando. A gente falou sobre isso quando estudou os recabitas, né? Ali em Jeremias 35, se eu não me engano. Então eles se achavam muito seguros, porque eles pegavam ali as tendas dele, desmontavam e iam para outro lugar. Mas Deus está falando, não, Nabucodonosor vai pegar vocês. Vocês estão achando que não? Vocês estão achando que vocês estão seguros? Não, ele vai pegar vocês e ele ainda vai falar: esse povo é muito fácil de se pegar, porque eles não estão protegidos por portas e nem fechaduras. Então no versículo 32 diz: agora peguem os camelos deles, peguem todos os gados deles, né? Nabucodonosor vai dizer para pegar tudo que é deles. E eu vou espalhar por toda parte essa gente que corta o cabelo bem curto. Eu vou fazer com que a desgraça caia sobre eles por todos os lados. E sou eu, Deus, quem está falando isso, né? Então todo esse povo pagão que está vindo atordoar o meu povo, eu vou me vingar deles. Eu vou realmente, né? E que acabou incentivando o meu povo a pecar contra mim, né? Eu vou fazer, né, uma desgraça cair sobre todo esse povo pagão aí, que fica no rosto deles, dá para você ver o paganismo deles, né? A religião torta deles, você consegue ver na expressão da fisionomia deles. Eu vou acabar com todos eles. Então, no versículo 33, para finalizar a aula de hoje, amém, diz assim: Hazor vai virar para sempre um deserto, um lugar onde somente os lobos vão viver. Ninguém mais vai morar ali, nem por pouco tempo. Eu vou destruir todos esses povos, tá? Então, amém, gente. Amanhã a gente vai ver a morte de Jeoaquim, tá? Então tá dentro desse contexto, como eu disse, onde Jeoaquim está resistindo, Nabucodonosor está enviando nações para Jeoaquim ceder e voltar a pagar o tributo, se render e voltar a obedecer Nabucodonosor. Ele não quer. Jeoaquim não vai se render e Nabucodonosor enviando nações, nada de Jeoaquim se render, Jeoaquim morre. Quando Jeoaquim morre, quem vira rei é Jeconias, tá? O filho dele, chamado Jeconias, que tem o nome ali mudado para Joaquim, né? Então, o que acontece com Joaquim? Joaquim, ele não cessa, ele continua a resistência do pai, por 3 meses só, pouquinho tempo. Então, Nabucodonosor sai pessoalmente, ele fala: não, peraí, eu não vou mais enviar a nação vassala, não. Vou eu mesmo lá, lutar contra Judá. Então, Nabucodonosor sai pessoalmente, tá? No ano 597 a.C. E então a gente lembra que a rebeldia de
Jeoaquim começou no ano 601 a.C., então no ano 597 a.C., Nabucodonosor sai pessoalmente e vai lá armar o cerco contra Judá. Então, Joaquim, né, que é Jeconias, ele fica com medo, tá? Ele estava reinando só 3 meses, ele fica com medo e ele se rende. Então, Nabucodonosor entra irado ali, pega o rei Joaquim, pega a mãe do rei, a ex-mulher ali, né, a viúva, né, que Josias morreu, a viúva, Josias não, Joaquim morreu, né, pega a viúva de Joaquim, pega o filho de Joaquim, que é o que estava reinando, que é Jeconias, né, Joaquim, a mesma coisa, Jeconias, Joaquim, a mesma pessoa, e também pega a mulher de Joaquim, Jeconias, tá bom? Então, ele leva lá prisioneiro para a Babilônia. Então ele coloca o tio de Joaquim para reinar, chamado Zedequias. Zedequias foi o último rei de Judá, tá? Então Zedequias é o rei em que a gente vai ver o cativeiro final. Então a gente já está chegando aí no último rei de Judá, que é o rei do cativeiro final, que é Zedequias. Então amanhã a gente vai fazer essa passagem aí, tá? Amanhã a gente vai falar sobre a morte de Joaquim e Joconias, que é Joaquim, né? É que pai e filho tem quase nome igual, né? Joaquim é o pai, Joaquim é o filho, né? Mas Joaquim e Jeconias é a mesma pessoa, tá? Então Joconias e Joaquim é a mesma pessoa. Joaquim é o pai de Joconias, é o pai de Joaquim, né? Joaquim, é meio um trava-línguas, né? Então a gente vai ver isso, tá? Então amanhã a gente vai falar sobre a morte de Joaquim, a continuação da resistência. Nabucodonosor vai pessoalmente, Joaquim se entrega e Joaquim é levado. Aí começa o segundo cativeiro. Então amanhã a gente vai falar sobre o segundo cativeiro, tá? Então amanhã é o segundo cativeiro. O segundo cativeiro acontece no ano 597 a.C., que o segundo cativeiro é um pouco mais sério, né? O segundo cativeiro já tem morte, já tem destruição e tal. Mas o templo ainda não é destruído. E então, o terceiro cativeiro vem em 587, 586, tá? Então, uns 10 anos depois, ou até menos, vem o terceiro e o último cativeiro, que é realmente quando o povo é levado para a Babilônia. E a gente, então, ainda vive um tempo ali que a gente vai conversar um pouquinho, porque não é todo mundo que vai ser levado para a Babilônia. Jeremias vai continuar ali nas terras de Judá, um povo, um remanescente vai continuar ali nas terras de Judá, sob o domínio de Nabucodonosor, tá? Mas isso não vai durar muito tempo, então a gente vai ver que esse povo vai demandar lá para o Egito e vão levar Jeremias à força lá para o Egito, tá? E então a gente vai começar a estudar só ali o trecho da Babilônia. Então a gente para de estudar isso daí, então a gente começa a falar sobre a loucura ali de Nabucodonosor, e então a gente vê ali sobre a queda da Babilônia, e então a gente vê ali sobre o Império Medo-Persa surgindo, tá? Então a gente vai começar a ver isso daí, estudar Daniel, tá? Então a gente terminando o último cativeiro, a gente concentra no livro de Daniel ali, então a gente começa a estudar Daniel, a gente começa a estudar Ezequiel, o profeta Ezequiel também, tá bom? Então amém, gente, Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus, amém. A gente terminou nossa aula hoje aqui, tá? Amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Maria, Daniel, vocês têm alguma dúvida? Eu vou desconectar o Facebook.